E aí, amiguinho, tudo certinho? A aulinha de hoje é sobre diferenciação de átomos e íons. Átomos neutros e íons. E aí, a gente vai precisar desta estrutura aqui. Na apostila de vocês, ela traz muito pouco sobre ela, mas eu gosto de trabalhar com ela porque ela nos ajudará a entender outra coisa bastante importante. Tá? Então, o que a gente precisa ver aqui? Retomando a ideia do átomo, nós percebemos o seguinte: tudo envolve átomo, por enquanto. Tá? Tem um núcleo, tem prótons e nêutrons. Na aula passada nós vimos a relação entre o número de prótons igual, o número de nêutrons igual ou com massa igual. E agora a gente começa a estudar a eletrosfera, que é onde a mágica acontece. A gente sabe que a eletrosfera, segundo comprovações matemáticas e físicas e tal, ela é organizada em níveis. E esses níveis em subníveis, cada subnível com o seu número de orbitais e o seu número de orbitais com o seu spin. Ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai entender como se constrói o diagrama de Pauling. Linus Pauling foi um químico que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e um da Paz, porque ele lutou muito contra as armas nucleares e tal. Ele era muito dedicado à vitamina C, tanto que ele morreu bastante velho, mas aparentava assim não tanta idade quanto ele tinha, talvez seja da vitamina C ou não. A gente sabe que a vitamina C ela tem uma coisa chamada efeito scavenger. Não é Power Ranger não, tá? É efeito scavenger, que é a questão da captura de radicais livres, porque ele tem bastante elétrons e tal. Mas isso não vem ao caso agora. Né? E Linus Pauling ele criou esse diagrama, e esse diagrama, todo aluno de química que se preza, ele conhece esse diagrama de Pauling aqui. Por quê? Porque é com ele que nós damos os endereços dos elétrons. Esses endereços servem, por exemplo, para a gente entender as propriedades dos elementos químicos na tabela periódica, tá? As propriedades periódicas. Vários detalhes, várias coisas dependem disso aqui. Tá? Então por isso que eu vou colocar ele como um adendo, né, ao material, vou dar um pouquinho mais de ênfase a ele, sempre faço isso em aula. E eu gosto de construir o diagrama com os alunos para os alunos verem de onde sai essa maçaroca de números e letras aqui. Como a gente está passando por esse momento de atividade domiciliar, então vou fazer o que eu posso. Vamos lá então. Então, as camadas eletrônicas, imagina como se fossem camadas de uma cebola. Existem átomos que têm uma camada, átomos que têm 2, 3, átomos maiores têm, né, até 7 camadas. Então seriam cebolas de até 7 camadas. A camada mais interna, a primeira a partir do núcleo, a gente chama de camada K. A segunda, L. A terceira, M, e assim sucessivamente, até a Q, que seria a 7ª camada. Teoricamente, existem átomos com 8 camadas, mas ainda não estão oficiais pela IUPAC, então eu acabei nem acrescendo no diagrama de Pauling, porque ele foi aumentado, aqui existem mais níveis com 50 elétrons, mais subníveis, né, e tal, então a gente está utilizando o antigo ainda, mas que serve para todo e qualquer átomo até 118 elétrons, que é o que a IUPAC já confirmou. E nessas camadas, K, L, M, N, O, P e Q, existem subníveis. E cada subnível comporta um número máximo de elétrons. Nós temos 4 subníveis, lá em verde, ó, S, P, D e F. Cada um destes subníveis comporta um número de elétrons. O S comporta 2 elétrons, o P comporta 6, o D 10 e o subnível F comporta até 14 elétrons. E o número de máximo de elétrons, também calculado através da matemática, da física, é de, para a camada K, cabem 2 elétrons. Para a camada L, 8, 18 na M, 32, 32, 18 e 8. Quando eu estudava lá, a long time ago, só ia até 7s2, eram 2 elétrons na última aqui. Tá? Então ele aumentou e assim, a tendência é que conforme mais elementos químicos sejam descobertos, sejam criados na verdade, né, maior fica esse diagrama. Tá? Então, beleza. E aí o que acontece?
A gente não pode fazer a distribuição usando K. Então a gente substituiu o K por 1. O L por 2, o M por 3, que são esses numerozinhos grandes que estão ali. Bom, se na camada K nós temos um máximo de 2 elétrons, quais subníveis eu preciso para completar a camada K? Apenas o S, que tem 2 elétrons. Por isso que vai ficar, o K é 1, então 1s2. Fechou 2 elétrons, então beleza. Segundo nível, segunda camada, cabem no máximo 8 elétrons. Então, nós temos o subnível S com 2 e o P com 6, o 2 mais 6 fecha 8 elétrons. Uma observação importante, esses números aqui de cima não são expoentes, tá? Não é elevado a 2, elevado na sexta potência. É o número de elétrons daquele subnível. Se nós precisamos de 8, então a gente vai utilizar o subnível S com 2 e o P com 6. Então fica 2s2 e 2p6. 2 mais 6 aqui, 8. Fechou. Na camada M, cabem 18 elétrons. Então a gente precisa de quais subníveis? Precisamos do S com 2, o P com 6 e o D com 10. 2 mais 6 mais 10, 18. Fechou. O N também acaba em 32, então a gente adiciona o F14 nele, fecha 32. A camada O, nível 5, também utiliza todos, 32. A P só tem 18 elétrons, então o S2, P6 e o D10. Fechou, 18. E a Q, que cabem no máximo 8 elétrons, então precisamos do S2 e do P6. 6 mais 2, 8, fechou. Então, essa é a quantidade de níveis e subníveis que a gente precisa. Tá? Só que a organização não é geométrica, não é na sequência 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, é em ordem de energia. E a ordem de energia obriga que você tenha uma sequência diferente. Então, enquanto você busca a sua tabela periódica, aquela bem completa, bem legal, caso não esteja contigo, eu vou colocar umas flechinhas ali. Desculpa ficar de costa, mas para diminuir edição de vídeo, a gente vai fazer isso aqui. E aí, quando você pega a tua tabela periódica, você percebe que no diagrama de Pauli existem essas flechinhas aqui. Essas flechinhas são a sequência que você vai anotar o subnível para fazer aquilo que a gente chama de distribuição eletrônica, ou então de configuração eletrônica. Ok? Cada elemento tem a sua. Nenhum elemento, a não ser os de transição, que daí eles confundem um pouco, mas assim, no geral, cada elemento tem a sua distribuição. Ok? Eu falo dos de transição porque os de transição eles acabam promovendo elétrons do subnível anterior para o último lá, e daí ele acaba se igualando a outros. Tá? Mas enfim, vamos pegar um elemento. Eu vou fazer, para não ficar longo o vídeo, eu vou fazer de 2. E aí as dúvidas depois vocês postam no fórum para a gente resolver. Eu vou pegar o elemento cálcio. O elemento cálcio, magnésio. Desculpa. A gente vai pegar o magnésio e depois nós vamos pegar o cloro. A gente vai fazer desses dois porque depois vocês têm um exercício da apostila para resolver que vai... Isso aqui eu espero que ajude vocês. Então o magnésio ele tem número atômico 12. E o cloro tem número atômico 17. Tá? Troquei pelo cálcio porque o cálcio tem, muda um pouquinho ali. Não tem uma distribuição a mais. O que a gente vai fazer? Eu peguei esse carrinho da Hot Wheels, tá? Peguei lá do quarto do meu filho, porque essas flechinhas é como se fossem uma estrada. Tá? Você sempre, não importa a ocasião, você sempre vai começar aqui em cima.
Chegou ao final da flechinha, você vai começar de volta na de baixo, lá em cima. 2S2. Terminou ali, então, olha o carrinho. Olha, nossa que vergonha. Passou pelo 1S2. Terminou ali embaixo, faz a volta e começa de novo. 2S2. Terminou ali, 2P6. Continua, 3S2. Terminou lá embaixo, aqui em cima. 3P6, 4S2. Terminou, volta. 3D10, 4P6, 5S2. E aí você vai fazendo isso assim. Você vai perceber que a ordem fica meio difusa, mas não tem problema, tá? É assim mesmo, porque é a ordem energética, como eu falei. E você vai fazendo isso, vai anotando e vai somando os numerozinhos que parecem expoentes ali, que é o número de elétrons. Então o magnésio tem número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons. Só que todo átomo neutro, e aí vem a diferença dos íons, todo átomo neutro ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Portanto, nós precisamos de 12 elétrons. Daqueles ali, a sequência tem que ser respeitada e você nunca pode aumentar os valores, nunca pode ser o S mais do que 2, o P mais do que 6. E lá na última que você for escrever, você pode diminuir. Quer ver? Ó, magnésio, então até 12. O primeiro, como eu falei, olha lá, 1S2. 1S2. Terminou o 1S2, vem no 2S2. Depois do 2S2, 2P6. Até aqui deu quanto? 2 mais 2, 4, com 6 deu 10. Eu quero mais quantos elétrons? Mais 2. Então depois do 2P6, o carrinho passa através do 3S2. Beleza? Essa é a distribuição eletrônica inicial. Por aí, tranquilo. Terminou. O cloro. O cloro tem 17. Então a gente vai lá. 1S2, 2S2, 2P6, 2 mais 2, 4, com 6 deu 10. Faltam 7 ainda. Depois do 2P6 vem o 3S2. 3S2. Então agora já deu 12 elétrons. Faltam 5. Depois do 3S2, terminou aqui, começa aqui em cima de volta. 3P6. Só que se eu colocar 3P6, vai dar 18 elétrons. E a gente só quer 17. Então eu diminuo um do último para chegar a 17. Fica 3P5. Tá? Pode fazer isso? Pode. Agora vamos lá. Essas são as distribuições dos átomos do magnésio e do cloro. Olhando para o magnésio, do nível 1, que é o K, tem 2 elétrons. Então a gente sabe que na camada K tem apenas 2 elétrons, que é o mínimo, que é o máximo que ele comporta. Estes dois grandes aqui representam a camada L. Que tem quantos elétrons? 6 do P e mais 2 aqui, então fecha 8. E temos o 3, que é da camada M. Então, M igual a 2 elétrons. Então a configuração fica 2, 8, 2. E aqui do cloro? K com 2 também. L, ó, 2S2, 2P6. Ambos da camada L. Olha lá. 2 mais 6, 8. E o M, que são os 3 e 3 aqui, 3 e 3. Ambos da camada M. 2 aqui com 5 aqui. M igual a 7. O que eu quero que vocês olhem lá? Na tabela periódica de vocês, ela é formada por um retângulo. Eu vou fazer meio torto assim, tá? Mas tudo bem. Para combinar comigo. E você vai ter o símbolo do elemento, no caso magnésio. Você tem o nome dele, magnésio, e você vai encontrar estas informações aqui dentro desse retângulo. Você vai encontrar
o 3s2 em algum lugar aqui, 3s2, procura na sua tabela, cada modelo é um lugar, e você vai encontrar esses números 2, 8 e 2. Normalmente elas ficam aqui embaixo, ó. 2, 8 e 2. Isso é a configuração eletrônica de camadas. 2, 8, 2. Significa que ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e mais 2 na terceira camada. Então isso é o que quer dizer isso, essas informações. O cloro. O cloro, vamos fazer aqui também. Cloro, número atômico, né? Vai estar lá em cima o 17, vai estar o 35,45 aqui, símbolo, nome, e você vai encontrar 3s2, vai encontrar o 3p5, alguns antes, mas esses dois aqui são obrigatórios, tá? E você vai encontrar 2, 8 e 7. 2, 8 e 7. Cada um tem o seu. Eles estão na terceira linha da tabela periódica, então eles têm 3 camadas. Os que têm 4 camadas são no quarto período e assim vai. Esses aqui são átomos neutros. Agora vem a questão dos íons. O que são íons? Íons são átomos em que o número de elétrons é diferente do número de prótons. Se é diferente, significa que ele pode ter menos ou pode ter mais. Ok? Elétron, ele tem carga negativa. Então, se um átomo perde um elétron, sai uma carga negativa, que é o elétron que saiu, e ele fica com uma carga positiva, vai ficar mais. Se ele perde 2 elétrons, ele vai ficar a carga dele será 2 mais. Se ele perde 3 elétrons, a carga dele será 3 mais, e assim sucessivamente. Se ele ganha, ele era neutro e ganhou, ele vai ficar negativo. Porque lembrem, o elétron é negativo. Então se ele ganha elétron, ele ganhou 1, a carga vai ficar menos 1. Se ele ganha 2 elétrons, ele vai ficar menos 2. Se ele ganha 3, menos 3. E assim sucessivamente. O que eu quero que vocês analisem aqui? Existe uma regra, é uma regra meio mentirosa, mas para ensino médio serve. A gente vai ver, se vocês forem graduar, se vocês forem estudar Química no ensino superior, vão ver que ela não é tão simples assim. Mas, para ensino médio, está valendo. Que é chamada de regra do octeto. O que ela significa? O que ela diz? Diz que um átomo, para ficar estável, ficar de boa na vida, ele deve ter 8 elétrons na camada de valência. Exceções várias. Começa pelo hidrogênio e o hélio, que só chegam a 2. Os outros querem 8. E aí a gente vai fazer o seguinte raciocínio. Olhem para o magnésio aqui. A configuração dele é 2, 8 e 2. Para ele ter 8 elétrons na última camada mais externa dele, e ficar igual a um gás nobre, ele vai ser mais fácil para ele ganhar 6 aqui, ou perder 2 e ficar com 8. Tempinho para você responder, não estou te ouvindo, mas vamos imaginar que você respondeu o certo. Se ele ganhar 6, ele fica com 8, mas é difícil ganhar 6 elétrons. Então é mais fácil para ele doar 2. Então ele vai doar. Se sai 2, como é que ele vai ficar aqui? Sem a camada inteira. E a camada inteira perde tudo isso aqui. Portanto, o magnésio ficará 2 mais. Porque lembra, ele perdeu 2 elétrons. Tá? Mesmo raciocínio. Lembra que se você tiver dúvida, não se preocupe. Tem fórum de dúvidas, se precisar, um outro vídeo eu gravo sobre isso. O cloro. Também gostaria de ter 8 na última camada. Aí a gente olha para a última camada dele, lá no 7. O que é mais fácil para ele? Perder 7 elétrons ou ganhar 1? E aí? Respondeu certo. Ganhar 1 elétron. Significa que entra um elétron aqui, completa, esse 8, o 7 transforma-se num 8, e aí esse cloro vai ficar 1 menos. Por quê? Porque ele ganhou 1 elétron. Agora, se você entendeu até aqui,
vou fazer mais uma perguntinha para a gente encerrar. E se o magnésio estivesse ligando com o cloro, como é que ficaria a fórmula da substância? Sendo que o magnésio é 2+, e o cloro é 1-. Como é que ficaria a fórmula? Então as fórmulas químicas, elas baseiam-se na proporção, na perfeição de cargas elétricas. E não pode perder elétron para o nada e não pode brotar elétron de algum lugar. Então a gente vai pensar o seguinte, bom, o magnésio é 2+, e o cloro é 1-, como é que eu vou montar uma estrutura? Vou fazer um verdinho aqui do lado. O magnésio é 2+, e o cloro é 1-. Quem é menos sempre vem no final da fórmula, tá? O positivo é na frente, o negativo é depois. O magnésio é 2+, e o cloro é 1-, a gente vai brincar de regrinha da tirolesa. O 2 do magnésio desce para cá, e o 1 do cloro, esse 1 aqui, escorrega lá para o magnésio. Mg1Cl2. Só que a gente não vê o 1 na fórmula. H2O seria H2O1, mas não, o 1 não aparece. Então fica MgCl2. Um outro exemplo. Alumínio. Olhem lá na tabela periódica o alumínio. Se não encontrar ele fácil, dá uma pausa e procure. Você vai perceber que o alumínio tem configuração 283. Lembra esses númerozinhos de baixo que indicam o número de elétrons nas camadas? No alumínio é 283. Mesma pergunta. Ganha 5 para ficar com 8 ou perde 3? Isso mesmo. É mais fácil perder 3. Os metais perdem, os ametais ganham, tá? Então ele vai ficar alumínio 3+. E se ele estivesse ligando, por exemplo, com o oxigênio? O oxigênio, a configuração é 2 e 6. Vamos lá, para ele ficar com 8, o que ele faz? Isso aí, ele ganha 2 elétrons, então ele fica 2-. Como é que a gente vai montar a fórmula do composto? Regrinha da tirolesa, pega a tirolesinha e desce. Então vem esse 3 aqui para baixo. E esse 2 escorrega para lá. Fez isso, não existe mais a carga elétrica aqui. Al2O3. Essa é a fórmula dele. Tá, gente? Assim, ó, peço perdão. É muita coisa para uma videoaula curta, e mesmo assim já ficou mais longa do que deveria. Tá? Tentem, pesquisem além disso, existem exercícios na apostila que eu já vou passar no sistema, na Black, para vocês fazerem. Então vão lá, resolvam. E não esqueçam, fórum de dúvidas. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas, põe lá no fórum que eu respondo. E como eu falei, se muita gente tiver com dúvida, que mesmo com acesso a outros sites, outros vídeos e tal, não consiga entender distribuição e a questão dos íons, então me procura que se precisar eu gravo um outro vídeo. Então lembrando, só para concluir, átomos nêutrons, elétrons igual ao número de prótons. E os íons? Os íons têm números diferentes. Eles podem ser esses íons positivos, quando perde elétrons, ou negativos, quando ganha elétrons. E as fórmulas químicas sempre serão formadas pelo positivo junto com o negativo. Regrinha da tirolesa é super importante. Tem um exercício ali para vocês, que é uma tabelinha para você completar. Ele te dá um monte de cátions e um monte de ânions. E você vai cruzando. Se você conseguir resolver aquilo lá, parabéns, você conseguiu entender uma coisa super importante. Tá bom? Um abraço.